Eu tenho coberto com vocês consistentemente nesse canal as movimentações de Rússia e Ucrânia adiante da cúpula da OTAN na semana que vem. Agora, mais dessas movimentações. A gente passa por elas e, posteriormente, como elas podem se atrelar com a cúpula que acontece na Turquia. Novamente, na semana que vem a OTAN se reúne e, conforme com o Irã um cessar-fogo frágil ainda vigora, existe uma busca por países europeus e por Zelensky para trazer a atenção americana ao que acontece no leste da Europa, lá na Ucrânia, a maior guerra no continente desde a Segunda Guerra Mundial. Municiados desse contexto, a informação agora é a seguinte: a Rússia realizou uma operação com mísseis e drones em Kiev, capital da Ucrânia, que causou a morte de 21 pessoas e mais de 90 feridos, em decorrência das explosões e da queda de detritos. Essas são as informações das autoridades locais. Eu creio mesmo que a gente tem os vídeos que foram capturados, alguns deles divulgados pela Ucrânia, outros capturados por agências de notícias. A coisa, claro, como em toda guerra, são imagens chocantes, mas pertinentes porque não são diretamente da linha de frente, mas ataques que envolvem também a infraestrutura civil e mesmo prédios residenciais, coisa que tem sido vista consistentemente nessa guerra, em particular alvejar a infraestrutura energética. Eu peço, Daniel, a gente pode deixar as imagens na tela e eu trago o resto da informação. O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou o uso de 74 mísseis balísticos e de cruzeiro e quase 500 drones, o que torna esse um dos maiores ataques realizados à infraestrutura civil do tipo na capital ucraniana. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, falou de 130 edifícios urbanos então sendo danificados, incluindo até hotéis, instituições científicas e blocos residenciais. Um ataque então que iria deliberadamente, aparentemente, contra civis. Serviços de emergência também operaram na remoção de escombro e no resgate de civis durante a noite. Isso na madrugada, tá? De ontem para hoje. A gente viu ali os resgatistas, os socorristas, então, agindo, buscando fazer essa busca em propriedades civis que sofreram danos depois dos bombardeios durante a madrugada. Essas são as imagens. Enquanto isso, a embaixadora da União Europeia na Ucrânia, Katarina Maternova, falou que os bombardeios também atingiram um prédio onde estavam diplomatas estrangeiros, provocando um incêndio. A gente tem aqui o pronunciamento dela, que trouxe essa informação. Aspas, a Rússia desencadeou o inferno sobre Kiev. Aí está então o pronunciamento dela. Vou ler mais um pouco, vamos lá. A Rússia desencadeou um inferno sobre Kiev hoje. Parece que grandes partes da cidade estavam sob chamas. As pessoas gastaram a noite em abrigos antibomba. Muitos desses não saíram, que não chegaram a tempo a esses abrigos, foram mortos e agora estão lutando por suas vidas no hospital. Conforme eu escrevo essas palavras, muitas pessoas ainda estão aprisionadas abaixo dos escombros de prédios em chamas. Aí fala sobre os números até agora, novamente, 13 mortes, 84 feridos. Aí está então o pronunciamento que fala que isso envolveu mesmo prédios com diplomatas, o que também não deixa de ser um tipo de recado. Zelensky emitiu um comunicado durante a visita oficial que ele faz à Irlanda. Então a gente tem aqui as palavras de Zelensky afirmando nesse comunicado que a Rússia estava movimentando tropas e equipamentos militares para uma nova ofensiva. Aspas. Putin vem preparando esse atentado há algum tempo, e ele havia de fato alertado antes que poderia haver algum tipo de ataque no norte da Ucrânia, não visando ocupação territorial, mas novamente, conforme existe movimentação geopolítica antes da cúpula da OTAN que acontece na semana que vem. Zelensky até está reduzindo a visita lá na Irlanda, deve retornar ao território ucraniano, diante de relatos de inteligência que falam que as coisas poderiam se intensificar. A gente tem aqui mais aspas dele. Novas contribuições, aspas então de Zelensky, novas contribuições para o programa PEAR, cooperação ativa para fortalecer nossa defesa antimíssil e balística, tudo isso é necessário para proteger essa população. A Rússia não pode ter nenhuma chance de continuar com esse terror. A gente tem aqui um vídeo das áreas urbanas atingidas que foi divulgado pelo governo ucraniano. Creio que a gente tem aí, Daniel. Aí está então, vocês acompanham comigo. Um vídeo então de propaganda governamental, mostra ele ali nos escombros. Apesar dos prédios civis atingidos, o Ministério da Defesa russo também trouxe uma resposta sobre o assunto, falou que as operações foram direcionadas contra instalações industriais de defesa, aeródromos militares, centros de logística, etc. O governo russo também retalha ataques anteriores contra refinarias e depósitos de combustível,
no seu próprio território. E aí eu quero resgatar com você coberturas que a gente havia feito anteriormente, na segunda e na terça-feira. Em particular, na segunda, a gente foi a fundo falando a respeito dessa pauta, conforme em Moscou, Rostov e outras cidades russas se falava sobre imensas filas em postos de gasolina. Imensas filas em postos de gasolina, com muita gente dizendo que caminharia ao trabalho. A reportagem foi no Epoch News de segunda-feira. Tem o corte aqui no canal, vale a pena voltar e acompanhar aquela reportagem para quem não acompanhou o programa naquele dia. Ali se fala sobre uma estratégia onde a Ucrânia tem profundamente atingido dentro do território russo, atingindo refinarias e centros industriais. Isso cumpre dois propósitos. Por um lado, o propósito econômico, conforme a força motriz da economia russa é a exportação de combustíveis fósseis, seja petróleo ou mesmo gasolina, combustíveis refinados. Esse é um momento propício para isso. A gente fala de 4 anos de sanções, 26 mil sobre a Rússia, segundo a Castellum.ai, rastreador de sanções, o que torna a Rússia o país mais sancionado da história, superando aí por muito Coreia do Norte, Irã, Síria, etc. A soma de sanções, com a baixa do preço do petróleo após a abertura do fluxo em Hormuz, liga os pontos no tabuleiro geopolítico, o que acaba por fazer com que essa baixa, somada às sanções, acabem por ter consequências na economia. Esse é um lado. O segundo lado, quando se fala desses ataques, é o desgaste populacional. E ontem, vale a pena, novamente, outro segmento que a gente fez cobrindo isso, mas eu recapitulo porque é importante para a gente entender o que vem adiante na matéria. Mas falando a respeito disso, lá então se falava também de mesmo institutos de pesquisa alinhados ao Kremlin apontando um desgaste de Putin. E ainda que os números possam parecer inflados, na série histórica se falava da confiança no líder russo caindo de 82% no ano passado até entre 71% e 69% na semana passada. Esse tipo de indicador também mostraria algum tipo de desgaste internamente. Mesmo que os números fossem invejáveis para líderes ocidentais, no regime autoritário é impossível auferir isso de forma independente e é dito que, quando há pesquisas porta a porta, muita gente tem medo de dar uma resposta negativa, o que também ajudaria a gente a ter uma perspectiva sobre por que os números podem ser tão altos. Eu falei que esses ataques se dão conforme existe uma grande movimentação de peças, uma leitura entre Europa, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, antes da cúpula da OTAN na semana que vem. E agora eu quero trazer mais dados que também nos ajudam a compreender isso e entram dentro desse contexto. Um agora que traria à tona um quê a mais quando se trata de Alemanha, e União Europeia e Ucrânia. A notícia agora é a seguinte: o Ministério Público da Alemanha apresentou um indiciamento formal contra um ex-oficial do exército ucraniano, identificado apenas como Serhiy K, abreviatura no sobrenome, acusando o indivíduo de liderar, uma operação de sabotagem contra os gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico em setembro de 2022. Naquela época houve um atentado contra esses gasodutos que ligavam a economia da Rússia e da Alemanha, através do transporte de petróleo e gás natural, que permitia então a venda por toda a Europa desses ativos vindo da Rússia. A Procuradoria Federal da Alemanha disse que a ação foi executada sob as diretrizes de autoridades do Estado ucraniano. Então, e qual seria o propósito? Se alega então pela Procuradoria que seria interromper exportações de gás russo para a Europa e eventualmente cortar esse fluxo de financiamento. A gente não falava agora há pouco que a força motriz da economia russa era a exportação de combustíveis fósseis? Então a lógica seria tentar desromper isso no momento inicial do conflito. Claro que posteriormente a Europa foi gradualmente desmamando das fontes de petróleo e gás vindo da Rússia. Para a Hungria e para a Eslováquia é diferente, tá? Existe uma herança da era soviética, são países que são landlocked, como se diz em inglês. Qual é a palavra que eu procuro? Que não têm acesso ao mar e que dependeriam de gasodutos e oleodutos para que as suas economias tivessem a estrutura necessária para funcionar. Mas tirando esses dois, houve esse grande desmame, esse grande afastamento das fontes de energia da Rússia. Esse atentado, diz a Procuradoria Federal da Alemanha, visaria justamente acelerar esse tipo de processo. Ele agora fica no Tribunal de Hamburgo, sob acusação de crimes de guerra, dano por explosão e interrupção de serviços públicos. Vistos os ataques, vista a discussão sobre infraestrutura energética e recapitulada a cobertura dos últimos dias, a gente conclui falando que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, também esteve em visita a Berlim para encontro com Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, e autoridades de defesa. E certamente vai estar em pauta a questão ucraniana, conforme há preparo para receber o presidente americano
e as outras autoridades, os chefes de Estado do bloco, para a cúpula anual de chefes de Estado da OTAN, lá na Turquia, na semana que vem. As palavras de Merz foram que a Alemanha lidera e a Alemanha cumpre o que promete, conforme o país está aí num desgaste tremendo, para tentar reverter dinheiro de bem-estar social para injetar mais dinheiro em defesa. E claro que os atritos que houve com os Estados Unidos também tornam isso uma tarefa até mais complexa. Agora, conforme as peças se movimentam, a gente aguarda para ver o resultado de fato. Por enquanto, situação caótica, troca de ataques de infraestrutura e um momento de até otimismo para a Ucrânia, que ganhou mais território do que perdeu pela primeira vez desde novembro de 2022, em maio desse ano. Para concluir, a guerra também cobra o seu preço. O think tank americano Center for Strategic and International Studies, o CSIS, ou SAIS, como por vezes é abreviado, divulgou dados sobre o impacto logístico e financeiro do conflito para a estrutura militar da Rússia. A gente está falando de uma guerra tremendamente custosa. O desgaste na infantaria. A gente deve ter aqui, tem uma reportagem, Daniel. Tá aí então a publicação desse think tank americano. Tá falando sobre uma série de dados que colocam esse como um dos conflitos mais custosos em termos financeiros e humanos em tempos recentes. The ballooning costs of Putin war, os custos que escalam. Uma coisa que levaria aí, em tese, até milhões de mortos, o resultado desse conflito. Bom, pontuado então a atualização sobre a Ucrânia, eu sigo com vocês para as nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje. Mas antes disso, chegou a minha hora de brilhar, Daniel. A gente vai soltar o Mercado Livre, porque vocês sabem que eu tenho treinado o meu melhor para ir bem nesse tipo de anúncio em tempos recentes, tá? E olha, eu posso confessar com vocês que eu estava meio tímido para fazer esse tipo de coisa. E porque esses anúncios eu fiquei pensando, será que é o jeito mesmo? Será que vai trazer valor para o público? Mas afinal de contas, vai que você precisa de algum dos itens, o desconto está excelente, e isso também viabiliza demais a operação, mais do que eu imaginava, tá? O pessoal estava interessado mesmo aí em comprar. A gente tenta vender conhecimento, o pessoal quer compressor para pneu de carro. É brincadeira, mas vamos lá então, sem mais delongas. A lista com essas ofertas e mais estão todas no código QR que vai estar aqui e pelo link nos comentários e na descrição. Então, o que a gente tem hoje? Vamos lá, podemos colocar na tela, Daniel? Solta. Limpador a vapor? Então, limpador a vapor portátil. Cabo de 1,5 m e mangueira de 2 metros. Limpa fogão, micro-ondas, chuveiro, carro, ar-condicionado, sofá e o que você precisar, 60% de desconto. Espera aí que esse é mais de 1.600 avaliações. Tá por 219 esse, Daniel. Então, deixa só eu mesmo escanear aqui no retorno o QR e eu já continuo. O que mais a gente tem? Vai passando, vai passando. Esse veio a pedido do público para a gente anunciar. Gente nos mandou mensagem falando que queria comprar, mas queria que a gente ficasse com a comissão. Então tá aí, um irrigador oral. O que é isso? É um jato direcionado para limpar o dente, língua, céu da boca e gengiva, remove placa e resíduos que amarelam os dentes. Pra gente que tá apresentando, tá na câmera, tem que estar sempre na régua, esse aí também tá interessantíssimo. Lembrando, nesse QR você vai encontrar tudo isso, especialmente útil para quem tem implante, ponte, coroa e aparelho. Quem já teve alguma dessas coisas aí na sua saúde oral sabe como é passar fome só de pensar no trabalho que vai ter para limpar depois. São quase 3.000 avaliações. Agora, para encerrar as ofertas de hoje, é o quê? Penta Magnésio do Essential Labs. Desconto bom também, quanto? 43%. 5.000 avaliações positivas. Aí, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente busca sempre a responsabilidade com o público. E aí a notícia positiva agora é a seguinte. O pessoal do marketing até me mandou um estudo. É o seguinte. Estudo publicado em 2024 com 1.812 adultos entre 19 e 65 anos de todas as regiões do Brasil, estudo nacional então, indicou que provavelmente mais de 85% da população tem falta de magnésio. Os sintomas comuns de deficiência incluem fadiga, fraqueza muscular, dormência, câimbras e enjoo. Então 53,90. Você encontra isso e mais na lista de ofertas de hoje, o link está na descrição e também é só escanear esse código QR, tá tudo no mesmo código QR.